o que eu peço a Deus é que Deus nos dê graça, unção, direção e entendimento da revelação, que é a Tua palavra. Abra a Tua Bíblia no Salmos 37. Salmos 37, verso 5. Amém? Amém? E diz assim a palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Podeis assentar. Repetir aqui o versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu quero deixar aqui essa palavra como base para falar sobre o seguinte tema: na direção de Deus. E o que é direção? Direção é trajeto ou trajetória, lugar para onde alguém vai ou é levado. Direção. E uma outra definição que nós também podemos dar à direção é o que acabamos de ler. Como é que diz aí o verso 5 do Salmo 37? Entrega o teu caminho. Direção. Entrega a direção da sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Direção. E antes de iniciar aqui a palavra, algumas perguntas que eu quero te fazer. Quem está na direção da sua vida? Quem é que decide o que você deve ou não fazer? Quem é que decide aonde você deve ou não estar? Quem é que decide onde você deve ou não ir? Quem está na direção da sua vida? Tem gente que a vida deles é dirigida pela opinião dos outros, ou então pela opinião da maioria. Porque a maioria faz, ele faz. Porque a maioria usa, ele também usa. Eu estou desconfiado que se a maioria comer bosta, meu irmão, ele vai comer também. Porque ele vai na pilha. É o famoso vai na pilha. O que a maioria faz, ele também quer fazer. O que a maioria usa, ele também quer usar. Ele é dirigido pela opinião dos outros, ou então pela opinião da maioria. Quem está na direção da sua vida? Sou eu, pregador. Quem dirige a minha vida sou eu. Eu não sou dirigido por ninguém, nem por Deus. Eu sou o dono do meu nariz. É por isso que um monte de gente quebrou o nariz aí fora. Quem é que dirige a tua vida? Quem é que está na direção da sua vida? Quem é que dirige? Quem é que decide o que você deve ou não fazer? E eu vi um pregador falar uma coisa interessante. Ele disse que Deus deixou claro que o homem é o cabeça da sua casa. Só que Deus não falou para o homem que a mulher seria o pescoço que direciona a cabeça. Tem gente que a vida deles é dirigida pela esposa, a mulher. É a mulher que decide o que ele tem que fazer. É a mulher que decide onde deve ir ou não. E tem até uma música aí sobre isso, né? Não vou não dá pra ir não. Que a mulher dirige ele. E meu irmão chegou lá em casa contando uma história interessante sobre esse negócio de mulher que está na direção. Ele contou para mim que chegou no céu um monte de homens com suas esposas, agora foi todo mundo salvo. Aí Pedrão organizou duas filas. Eu quero duas filas aqui, uma dos homens que foram mandados pelas mulheres e uma dos homens que mandaram suas mulheres. E aí a fila dos homens que foram mandados era enorme, era maior. Só tinha um cara só na fila dos homens que mandaram na mulher. Só tinha um cara. Ele pegou, você não tem vergonha não, só esse cara aqui que cumpriu de fato o que a Bíblia diz. Ele colocou a mulher dele em submissão. E aí ele perguntou para o cara: por que só você está nessa fila aqui? Falei, a menina que você mandou para lá, ela falou para mim que era para mim vir para essa fila aqui. Quem é que decide o que você deve ou não fazer, meu irmão? Quem está na direção da sua vida? Para sabermos, vamos então aplicar uma prova de direção. Vamos aplicar uma prova de direção tanto para Deus quanto para o homem. E para falar sobre isso, eu vou usar aqui uma linguagem
linguagem figurada, metafórica, para que possamos fazer aqui algumas comparações entre a nossa vida e um veículo. Meu irmão, um veículo, um automóvel. Veículo, um automóvel. Se você fosse um carro, que tipo de carro você seria? Uma Ferrari? Motor 2.0? Tem gente que tem cara de Fiat 147 motor batido. Mas se você entrou aqui assim, você está no lugar certo. Você está na oficina de Jesus. Aqui, se você entrou ruim, você sai bem. Se você entrou quebrado, Jesus te conserta. Como é que está dizendo em 2 Coríntios 5,17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Deus dá um jeito, Ele te conserta. Quem aqui está com a sua CNH, a sua carteira de habilitação e passou pelas palestras de direção defensiva, vai entender o que eu vou falar aqui. E para falar sobre isso, eu vou fazer uma analogia entre o trânsito e a nossa vida. Para falar sobre direção, eu vou fazer uma comparação entre o trânsito e a nossa vida. E já começamos, você é um veículo. Você é um veículo que pode ser dirigido pela sua própria mão. Você é um veículo que pode ser dirigido pela mão dos outros. Mas você também é um veículo que pode ser dirigido pela mão de Deus. E para sabermos, nós temos que aplicar então uma prova de direção. Para a gente chegar à conclusão de quem é que de fato deve estar na direção da nossa vida. Escute o que eu vou falar para vocês, isso é importante. Uma coisa muito importante sobre direção é que quem está na direção é responsável por ela. Quem está na direção de um veículo é responsável por ele. E o maior temor de quem está na direção de um veículo é isso aqui que eu vou falar para você. O maior temor de quem está na direção de um veículo são os acidentes. Os acidentes podem causar isso aqui que eu vou falar para você. Os acidentes podem ser fatais ou então deixar sequelas para o resto da vida. Os acidentes causam morte, dor e sofrimento. São os acidentes. Então vamos analisar tanto Deus quanto o homem na direção para a gente chegar a uma conclusão. E uma coisa importante sobre direção, e eu aconselho a você, que você só deve entregar a direção da sua vida na mão de quem você de fato confia. Se os acidentes causam morte, dor e sofrimento, você só pode entregar a direção da sua vida nas mãos de quem você de fato confia. É por isso que o versículo 5 do Salmo 37 já começa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Repetindo aqui o que é direção, depois eu quero que você memorize isso. Nós acabamos de falar aqui, uma das definições é caminho. Caminho, direção. Mas vamos ver o homem e Deus na direção. Isso aqui que eu vou falar para você é o homem. Isso aqui é o homem na direção. Você quer ver o homem na direção? Os acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito é o retrato do homem na direção. Eu estou usando aqui uma linguagem figurada, mas você vai ver que muito do que eu falar aqui se aplica em qualquer área da vida. Os acidentes de trânsito é o homem na direção. Então, em primeiro lugar, por que o homem sofre acidentes? Número 1, por imprudência. Imprudência na direção é não obedecer ao que deve obedecer. Imprudência é não respeitar o que tem que respeitar. É não fazer aquilo que deve fazer, isso é imprudência. O homem na direção comete imprudência, por isso que sofre acidentes. O homem é imprudente na direção. Quer ver um exemplo de imprudência? Avançar o sinal vermelho. É exemplo de imprudência. Quer ver o homem na direção? O que Deus fala para o homem? Isso fica claro no capítulo 3 de Gênesis. Não comerás do fruto dessa árvore, porque se comer vai morrer. Sinal vermelho. Sinal vermelho para o homem. O que o homem fez? Avançou o sinal. E avançou.